beleza? Estamos com mais um vídeo pra vocês no Guia do Otaku, depois de muito tempo. Como eu tinha dito lá naquele teste que a gente fez, curtinho lá pra vocês, agora eu tô com meu amigo Renato. Fala aí, fala galera. Esse cenário novo aí atrás, como vocês podem estar vendo aí, a televisão assim ali, fera pra caramba também. Então galera, e hoje, depois de muito tempo aí sem fazer vídeo pro canal, a gente volta com o quadro Vale a Pena Ver. Lembrando que ele teve mudanças, agora a gente dá nota para os tópicos que a gente inventou pro canal. A gente vai analisar enredo, a gente vai analisar cenário, a gente vai analisar personagens, vai analisar tudo, dar nota para cada tópico, depois a gente chega com um tópico final. Então, o anime que vem hoje para esse quadro, galera, nada mais nada menos que Tokyo Ghoul, um anime que ficou bastante conhecido aí em 2015. E para quem já viu meus vídeos, primeiro eu começo aí com definições para vocês entenderem algumas definições do anime, para vocês entenderem o mundo do anime, entender o mundo que se passa o anime. Então, para começar isso, vamos lá. Em Tokyo Ghoul, a primeira definição, é lógico, tem que ser os ghouls. O que são esses ghouls? Ghouls, a tradução é exatamente vampiro, porque no anime também esses seres são sugadores de sangue também, além de comer carne humana e tal. Eles sobrevivem apenas disso. Qualquer outro tipo de alimento humano que eles forem tentar comer, ou seja, se for um sanduíche, uma carne, qualquer outra coisa que eles tentarem comer, eles não vão conseguir. É como se tivesse uma merda descendo na garganta, eles não conseguem descer de qualquer jeito. E sem falar que se eles comerem, engolirem um alimento humano, eles vão passar mal, até quase morrer, alguma coisa assim. Então, e a única coisa que muda eles dos seres humanos é exatamente isso. Eles precisam de carne humana para sobreviver, e também o olho deles fica vermelho, dependendo da emoção, reação deles. Quando eles estão com fome, quando eles estão com raiva, alguma coisa assim, o olho deles fica de uma cor diferente da nossa. E também eles são bem mais fortes, bem mais resistentes do que os seres humanos. Esses são os ghouls do anime. Agora o Renato vai dar mais algumas definições para vocês. Eu vou falar sobre a CCG, que é Comissão Contador de Ghouls. Ela é uma agência de detetive que é especializada em matar ghouls. E também é conhecida por pombas pelos ghouls, que é como se você chamasse a polícia aqui de coxinha. É a mesma definição, a mesma gíria, isso. E o pessoal da CCG usa as Quinks. As Quinks são armas feitas a partir das kagunis dos ghouls, que ele vai explicar o que são kagunis, que são realmente muito fortes. Então, as kagunis são... dependendo do nível do ghoul, quanto mais forte ele é, se ele é de classe A, classe S ou classe SS, que quanto mais forte ele é, mais forte a Quink. A Quink. Não, no caso Kaguni, né? Pois é, quanto mais forte a Kaguni do ghoul, mais forte vai ser a Quink do Pomba, né? Do Pomba. Membro da CCG. Então, galera, a Kagune de um ghoul é como se fosse um membro que eles têm, mas também eles usam como arma. É como se fosse para uma autodefesa. Como vocês estão vendo ali no vídeo do fundo ali, ó, tem duas pessoas lutando. Um deles está usando tipo uma espécie de bastão e o outro tem tipo uma cauda, alguma coisa assim, uma asa, não sei. Então, um daqueles lá, aqueles que estavam lutando lá, o que tem o bastão, aquilo lá é uma Quink, porque aquele cara é um pomba. E o outro que está usando, aquele lá é um ghoul, ou seja, aquele é uma Quink. É uma Kagune, desculpa. Ou seja, as Kagunes são membros e armas de autodefesa dos ghoul. E depois que eles morrem, ou depois que um pomba mata um ghoul, eles pegam essa Kagune e transformam em armas para eles. E eles a chamam de Quinks. Ou seja, eles pegam a arma de um membro da parte de um ghoul e transforma ela em, vamos dizer assim, em uma arma e muda o nome pra Kagune. Só isso. Pega a Kagune do ghoul e transforma no Quink. Isso. Agora ele vai falar um pouco sobre Kakuja, que são a evolução das Kagunes. A Kakuja, como ele já disse, é a evolução das Kagunes, que só o ghoul que fez canibalismo, que todo mundo sabe o que é, né? É comer a própria espécie, que consegue adquiri-la, que deixa o ghoul realmente muito mais forte do que se ele tivesse dando uma Kagune normal. Kakuja é top. Top. Então, galera, como ele falou da CCG, que é uma organização de pombas, uma organização de caçadores de ghouls, eu vou falar... eu vou falar sobre a Anteiko. Anteiko, galera, vamos dizer assim, é uma organização de ghouls, se eu não me engano do Distrito 20, porque o anime O Tóquio, nesse anime, ele é dividido em vários distritos.
E nesse distrito, se não me engano, no distrito 20, tem uma organização chamada Anteico. Anteico é uma cafeteria, ou seja, já é uma, como eu disse, os ghouls, a única coisa que eles conseguem ingerir igual os seres humanos é o café. Ou seja, por isso eles fizeram uma cafeteria, e todos os membros da Anteico, dessa cafeteria chamada Anteico, são ghouls que querem mudança, ou seja, eles não são do mal, eles comem carne humana, mas de um jeito diferente. Eles sobrevivem de pessoas que se matam, ou seja, a pessoa comete suicídio, eles vão lá pegar a carne dela e comem. Eles não matam seres humanos para poder sobreviver, eles vivem de pessoas já mortas, entendeu? Eles pegam pessoas que já morreram e também aproveitam do café. E os clientes deles são tanto seres humanos normais, como também ghouls, ou seja, é como se fosse uma Akatsuki, só que sem ser visando a paz mundial. Eles querem a paz só pra eles, a paz dos ghouls que são da Anteico, vamos dizer assim. Agora a gente vai falar um pouco sobre os personagens vamos dizer assim, do anime Go, do anime Tokyo Ghoul, e depois a gente vai dar uma nota que a gente acha que vale, esse de 0 a 10, uma nota que a gente acha que vale, vamos dizer assim, a personalidade dos personagens e essas coisas todas. Começando com o Kaneki, que é o principal, né? Isso, Kaneki, o personagem principal. Kaneki é um garoto de cabelo pamonha. Preto, ele é meio pamonha. Ele é um pamonha no começo, é um pamonha. Mas ele vai evoluindo. Pamonha. Vocês não precisam saber que agora que vai ser um baita do spoiler. Mas de boa, ele vai evoluindo. Como ele disse, Kaneki é um garoto meio assim. Pamonha. Ele é muito bondoso, vamos dizer assim. Ele tem um bom coração, ele tenta proteger as outras pessoas. Ele não se importa em morrer tentando salvar outra pessoa, mas isso deixa ele muito fraco. Ele não tem muita força, ele não tem muita habilidade pra proteger outras pessoas. E ele é um dos personagens que é metade ghoul, metade humano do anime. Agora, e os metades ghouls, metade humanos são raros e são muito mais fortes do que os ghouls normais. Exatamente. Normais. Fala um pouco aí, agora também pode ser sobre a Kotaro Amon. Amon, cara. O Amon, ele é um membro da CCG, ele é um pomba e ele usa um bastão no começo. Eu achei muito fraco no começo, só que ele acaba sendo mais forte que o Kaneki. O Kaneki é uma bosta, é um pamonha. No começo do anime, depois ele vai mudando. E depois ele pega umas quinks melhores e fica muito melhor. E ele adquire habilidades também com o tempo, ele fica mais focado no serviço dele e acaba que ele pega uma habilidade muito melhor. Então, aí tem a Rizzy. Rizzy foi a Ghoul que transformou o Kaneki, isso não é spoiler, tá? Não transformou, pegaram órgãos, partes do corpo dela e colocaram no Kaneki, por isso ele se tornou metade humano, metade Ghoul. Isso não é spoiler porque isso acontece no primeiro episódio, por isso tá? que ele é um Ghoul de um olho só. Isso, ele tem só um olho. Ele tem órgãos de transplantados de um Ghoul. De um Ghoul, ou seja, ele é metade humano, metade Ghoul. A Rizzy, antes dela chegar a esse ponto dela morrer, ou seja, ela era um Ghoul temido dentre os outros, porque ela... Rank S. Isso, ela era um Rank S, ela era muito poderosa, e ela, vamos dizer assim, independente, ela não tá nem aí pro que os outros pensam, ela faz as coisas do jeito dela e pronto. Ela mata independente, faz canibalismo, mata tudo. Ela faz o que ela quiser, simples assim, ela é livre, ela se acha muito poderosa, livre pra fazer o que ela quiser com seres humanos ou com Ghoul, quem seja, ela vai chegar fudendo tudo. Vou falar sobre o Yoshimura. O Yoshimura, ele é o dono do café da Anteico e ele é muito forte. Ele no começo ele só fica de olho fechado, só que quando ele resolve lutar ele tem um poder fudido. É muito comum. Forte. Eu não vou falar muito não, porque senão vai dar spoiler, vai perder a graça. Então, também tem a nossa... Eu não sei como é que ele anda, ele fica de olho fechado o tempo inteiro. É tipo aquele personagem do Pokémon, tem um personagem do Pokémon que só anda de olho fechado. Eu não entendi como é que aquele cara anda também. Então, um dos personagens também principal do anime... lembrando que a gente vai falar sobre personagens, mas são só sobre os principais, porque não dá pra gente relatar sobre todos os personagens do anime, que senão o vídeo ia ficar 5 horas de vídeo só falando dos personagens. Então, a gente vai falar sobre uma das personagens melhores amigas do Kaneki, que é a Touka. A Touka, ela praticamente, vamos dizer assim, ela salvou o Kaneki de umas paradas que vocês vão entender no anime lá, e ela fez com que ele aceitasse o lado Ghoul dele, aceitasse ele viver metade Ghoul, metade humano. Ela é muito forte e no começo do anime ela me lembra muito a personalidade do Sasuke. Ela meio que assim, eu sou um herói, mas se precisar matar todo mundo eu vou matar e que se foda. Ela é tipo meio que um herói, mas vilã. Ela é tipo um anti-herói. Não importa se o que ela for fazer pra salvar alguém tenha consequências maiores do que
perder uma vida de uma pessoa que ela ama, ela tá pouco se fudendo. Eu curti bastante a Touka por causa disso, é um personagem eu acho que bastante lembrado no anime. Todo mundo que vê Tokyo Ghoul é uma personagem que vai lembrar, certeza. A Touka é muito fodida, muito forte. Até, eu acho que até o próprio Kaneki no começo não chega nem aos pés dela, apanha mais que tudo. Ele é um pamonhão, ele vai pra todo mundo, filho. Uma criança bate nele. Não, mas a Touka é realmente muito forte. Apesar de todo mundo bater no Kaneki, que nem eu disse no começo, mas ela é uma personagem que se mostra muito forte. Outros personagens vêm tentar matar o Kaneki e ela vive protegendo o Kaneki, então ela é muito poderosa mesmo. Vou falar sobre o Akira Amado. Ele é também um membro da CCG, é parceiro do Amon, que eu falei um pouco tempo atrás. E ele é muito mais forte do que o Amon, só que e também é o mentor do Amon. Ele que ensina tudo que o Amon sabe. E é só isso que tem pra falar dele. Ele tem umas queens também raras. Ele tem uma... Eu não posso falar muito, senão vai... Mas tipo assim, ele é um velhinho já, tem um cabelo meio branco. Mas ele, cara, é um dos membros da CCG. Muito forte. Ele é um dos membros mais, vamos dizer assim, que tem respeito lá dentro. Ele não segue regras também. Ele, vamos dizer, ele tem uma questão de intuição. O que a intuição dele... Isso, o que o instinto, a intuição dele mandar, ele vai, cara. É que nem uma vez o Amon chega nele e pergunta... por que você acha que aquela senhora é um ghoul? Aí ele, instinto, é simplesmente uma intuição, eu vou seguir, ela nunca errou. E nunca erra, cara. Nunca erra. O cara, ele segue o instinto dele e toda vez que ele segue, dá certo. E sem falar os estilos de luta que ele tem. Ele luta contra os ghouls, como eu disse no começo, os ghouls são bem mais resistentes do que os seres humanos. Mas ele luta com os ghouls, parece que é pau a pau, parece que os dois têm o mesmo estilo de força, o mesmo estilo de resistência. Porque ele consegue... usar a inteligência dele a favor dele pra que os ghouls não consigam nem triscar nele, cara. Ele mata o ghoul brincando. Ele é muito forte. E deixa eu falar uma coisa aqui rapidão. E todos os ghouls, eles têm umas máscaras que é pra não serem identificados quando eles estiverem lutando. Porque eles lutam contra os membros das CCGs, contra os pombas, e tem uma vida normal de fora da luta. Ou seja, além deles terem uma vida como ghouls, matando seres humanos, eles têm que esconder essa vida e fingir que são humanos para que os pombas não cheguem até eles. Isso, e a máscara do Kaneki é foda. São todas, vamos dizer assim, são máscaras personalizadas somente para uma pessoa. Para a personalidade de cada um. De cada eles fazem as máscaras com a personalidade de cada um. Tipo isso. Então, a gente avaliou esses personagens, não só esses, mas a forma geral de personagens do Tokyo Ghoul, galera. E a gente deu a nota 10. E esses são só alguns personagens. Tem o Jason, que é muito foda, que é Rank S também. Tem uma bichona, que é Rank S também, que é um cara gourmet lá. É uma bichona aloprada. Mas são muitos personagens. Tem a irmã da Touka, o irmão da Touka, na verdade. Tem um cara que o Kaneki luta lá na frente, que é muito forte. São muitos personagens. Não dá tempo de falar de todos. Exatamente, mas todos eles são personagens muito, vamos dizer assim, memoráveis. São personagens que se você vê uma vez, você vai lembrar dele pro resto da sua vida, enquanto você vê anime, cara. Porque são personagens fera. Tanto o Kaneki, como ele disse, ele começa um lixo, o Kaneki. No nosso ponto de vista, o Kaneki começa um merda, mas ele vai evoluindo, vocês vão ver como o cara se transforma. Mas é a opinião geral, com certeza. Ele se transforma, cara, a transformação do cara, ele fica muito fera. A Touka é uma das personagens muito fera. A Touka é uma das personagens muito cabulosas do anime. O Jason, cara, são todos personagens lembráveis. Por este motivo de ser personagens muito fodas, personagens fortes, além de ser fortes, tem uma história muito cabulosa no anime, é 10 e acabou, não tem mais papo. Eu acho que ninguém nem vai discordar disso. Se você já viu o anime, eu acho que você nem vai discordar. Então, agora vamos pro enredo geral do anime, o enredo total. Eu vou falar um pouquinho sobre esse enredo. Então, Kaneki é um garoto normal, é um ser humano comum e adora ler livros. Tanto que ele vai numa cafeteria de vez em quando, mais o melhor amigo dele, para ler alguns livros. Lá ele acha uma garota que ele se apaixona, chamada Reese, que também, por ironia do destino, gosta também de ler os mesmos livros do autor que ele lê. Depois de um tempo, ele decide, vamos dizer assim, dar o primeiro passo e conhecer a Reese. Os dois ficam um tempinho conversando na cafeteria e tal, até que ela fala... Resolve comê-lo. Ela fala, Kaneki, tá meio tarde, eu tô com medo dos ghouls, será que tem como você me levar até em casa? Ele, beleza, te levo. Não é no bom sentido. Beleza, te levo em casa. Levando ela pra casa, ele chega em um lugar meio parado, meio escuro. Chegando lá, a Reese
se mostra um ghoul, ou seja, ela era um ghoul e tenta comê-lo, mas antes de comê-lo ela começa a brincar com ele, meio que brincar com o alimento. Ela machuca ele e pergunta até em que momento ele vai conseguir resistir aos ferimentos sem morrer. E começa a brincar com ele, até que do nada alguma coisa acontece, ela tá tipo embaixo de um prédio, cai alguns entulhos em cima do prédio, em cima dela. Prédio desmorona. Tipo isso. Cai em cima dela e também do Kaneki. Ela, se não me engano, morre na hora. E o Kaneki não, o Kaneki fica gravemente ferido. Os médicos chegam, pegam o Kaneki e levam o Kaneki pro hospital. Lá eles colocam órgãos dela, sem saber que ela é um ghoul. Pega ela e coloca os membros dela no Kaneki pra que ele continue. Resolve, não, vamos tirar os membros dela e pôr ele pra ele ficar vivo, de boa, assim. Como se não for compatível, morre todo mundo. Não vou perguntar pra ninguém, não. O bicho tá ali, vamos arrancar e pôr. Ela já tá morta. Então não tem dúvida. Então, simplesmente pegaram alguns membros dela e colocaram no Kaneki. Órgãos internos. Tava um braço lá costurado no cara. Pegaram os membros dela e colocaram nele, os órgãos dela. Isso fez com que ele se tornasse metade ghoul, metade humano. Mas depois que ele viu, depois que ele acordou e sentiu isso, ele não conseguia mais comer, ele foi tentar comer e não conseguia. E todo tipo de ser humano que ele via perto dele, cara, ele tinha uma enorme fome. E ele sentia um cheiro como se fosse de um alimento que o humano gosta. Ou seja, ele sentia um cheiro de sangue humano, ele pensava que era batata frita, ele pensava que era essas coisas. Pra ele tinha um cheiro disso. Até que ele, no meio da noite, ele sai correndo, sentindo o cheiro da comida da mãe dele. Ele corre até um beco, chega lá e ele vê que é um ghoul que tinha acabado de matar um cara. Tava todo ensanguentado lá, ele fala, meu Deus, eu fui atraído por esse cheiro, não consigo entender como é que eu virei esse monstro. Até ele pensa que os ghouls são os monstros que somente matam seres humanos. Então, esse cara tenta matar o Kaneki, porque lá, como eu disse, são divididos por distritos, Tóquio. Se você invadir o distrito de alguém sem saber, os caras vão atrás de você. Isso, ou seja, todos os ghouls têm seu distrito. Se você é um ghoul e invade o distrito de outro, ele vai querer te matar. Porque cada distrito todo mundo se conhece ali. Se você vem e é desconhecido, eles vão te matar. Kaneki chega num distrito desconhecido, o ghoul vai tentar matar ele, e isso faz com que a nossa Touka, uma das personagens principais, ajude o Kaneki naquele momento e fala pra ele dar o fora, que ele é um lixo, que ele não sabe nem se ele é humano nem se ele é ghoul, pede pra ele vazar fora. Mas o líder da Anteiko, que é o Coruja... Qual é o nome dele? Coruja de olho só? Mas qual é o nome dele? Coruja de olho só. Então, tá, eu não lembro o nome dele agora. Isso, o Yoshimura. Esse Yoshimura, ele é o líder da Anteiko, da cafeteria onde só tem membros. Mas pra mim vocês vão entender o nome, porque Coruja de um olho só. Tá, não é spoiler, vagabundo. Então... Não, mas não é spoiler não, só falei que vai entender o que é, ué. Então, aí ele acaba eles levam o Kaneki até essa bendita cafeteria Anteiko. Chega lá, o líder da Anteiko fala pro Kaneki que ele tem que ficar lá, que eles vão ensinar ele a lutar, que eles vão ensinar ele a perder essa fome de ghoul. Vai ensinar ele a controlar. Vão ensinar ele a controlar o lado ghoul dele, pra que ele não dê tão na cara, que ele é um ghoul, pra que não seja alvo fácil pros pombas. Ou seja, o enredo principal do anime se passa em torno de Kaneki e ele aceitar o lado ghoul dele, se transformar em humano. Demora. Se transformar em não só metade humano, metade ghoul, mas ele aceitar esses dois lados, conseguir viver com esses dois lados, sem morrer pelos pombas, e conseguir entender também o mundo ghoul, não só o mundo humano, que até aí a gente pensa que ele tem uma visão totalmente distorcida, diferente do que ele pensava. Ele pensava que os ghouls só eram monstros. Ele vai descobrindo que só matavam pra comer, não tinha nada, sangue frio mesmo. Até que ele descobre que na Anteiko eles comem as pessoas que cometem suicídio. Exatamente, eles descobrem que os ghouls também têm sentimentos, assim. Que os ghouls também têm família, que os ghouls também têm sentimentos que os seres humanos têm. Tá, o enredo total é esse, e é um enredo que a gente coloca aí 8.75 de nota. Por quê? Porque é um enredo bacana, é um enredo legal, mas... por alguns motivos aí... Bom, é top, mas não chega a 10. Não chega a ser um 10, entende? É um enredo fera. Mas na nossa opinião não chega a ser um enredo que vale 10. Que vale 10, tá certo? Tá, acho que tá. Que vale 10. Não é um enredo que vale 10 pontos, vale 8.75. Na nossa opinião, lembrando que tudo isso é uma opinião pessoal. Hã? Nada não. É uma opinião pessoal. Então, vamos falar sobre pontos positivos e negativos do anime e também dar um ponto no final dele, beleza? Começando com o Renato vai dar alguns pontos que ele acha positivos e negativos, depois alguns pontos positivos e negativos que eu acho.
Duração das batalhas. As batalhas são rápidas, tem muita ação, é ótimo, as batalhas são ótimas. Pra mim isso é um ponto positivo. É um ponto positivo. E algumas batalhas, raramente batalha de duração média, as maiores que tem, são ótimas. São todas. O anime também é bastante sangrento, tem bastante violência. Assim, na minha opinião, isso pode ser um ponto positivo e também pode ser um ponto negativo. Porque às vezes uma pessoa gosta de anime com bastante ação, mas não gosta de muito sangue. E tem pessoas que já gostam de muito sangue. Ou seja, pra quem curte sangue, quem curte ver filme de terror, essas paradas tudo, filmes sangrentos e animes sanguinários, tranquilo, é um ponto positivo. Pra quem não curte, vira um ponto mais negativo. Até porque crianças também podem ver o anime e não gostar de ver tanto sangue. Ou o pai não gostar de deixar a criança ver por causa que tem bastante sangue. Entendeu? Outro ponto também que a gente vai classificar como positivo e negativo também é... Um ponto negativo, tem pouco hentai. Pouquíssimo. Pode ser positivo ou negativo também. Como ele disse, a qualidade da temporada do anime em si, cara, é bastante fera também. Até agora tem 2 temporadas, cada uma dividida em 2 Se não me engano, vai lançar agora em 2015, a próxima temporada, 2016. a terceira. Isso, 2016. 2015 chega em passou. 2015 já chega. Ou seja, isso são os pontos positivos e negativos. O anime tem bastante sangue, como a gente disse. Um ponto que eu acho que não é um ponto muito legal do anime é que, pra mim, eu vi isso pelo menos, não tem bem e mal no anime, cara. É, realmente. É tipo assim, todo mundo mata por um motivo. Base de vingança. Isso, vamos dizer assim, os Ghoul basicamente era pra ser os vilões da história, certo? Certo, era pra ser os negativos, o lado do mal. Porque eles matam seres humanos e tal. O problema é que todo mundo só tem a visão de que os Ghouls matam só pra aquilo, só pra alimentar. Exatamente. Só mata, eles mas não depois que conhecem Kaneki o outro chega lado. lá e vê a bagaceira toda, ele descobre que os Ghoul também têm sentimentos, entendeu? Ou seja, os Ghoul também matam, além de ser por alimento, matam por outra razão, que também é por vingança. Ou seja, um Ghoul perde sua filha porque um pomba simplesmente vem e mata, porque fala que Ghouls não tem sentimento, mata a filha de um Ghoul e da mesma pronto. forma também o pessoal da CCG dos pombas. Exatamente. Que as pessoas têm a visão que eles são os bonzinhos, só que na verdade eles matam muito também só por vingança. Só por vingança, exatamente. Só realmente pra matar, acho que é uma raça guerra entre duas raças que não deveria existir no anime. Vamos dizer assim que as duas raças, tanto os humanos quanto os Ghouls, não tem, tipo, não é não pra estar nessa briga toda, entendeu? Porque só que eles não tentam se entender, eles simplesmente acham que é uma coisa, vai lá e isso é um ponto que eu acho negativo no anime. Não tem o bem e o mal no anime. É tudo. Bom, tanto os pombas quanto os vamos dizer assim, tanto os pombas quanto os Ghouls, eles têm os seus motivos pra matar. Tem os Ghoul que são do lado do bem e os Ghoul que são do lado do mal. Os pombas tem os que são do lado do bem e os que são do lado do mal. Ou seja, todos eles têm essa distorção. Não tem um bem e o mal bem definido no anime. Eu acho um ponto negativo no anime. Sobre isso, apesar de o enredo é bem elaborado, a gente achou um enredo bem elaborado. Personagens também são personagens bastante bem criados. Ou seja, apesar de que eu achar que algumas como é que é? Algumas Kagunis, elas são muito parecidas umas com a outra. Só que eu achei que foram bem elaboradas, algumas coisas são bem massas. Sim, são bem feitos. Com esses pontos positivos e negativos por exemplo, do anime, não tem criatividade em fazer uma Kaguni parecida com a outra. Bota uma cauda vermelha lá e o outro tem 4 caudas que saem, é mais ou menos assim. Isso, é bem parecido, sim. Algumas, nem todas, mas sim algumas. Então, a gente analisou os pontos positivos e negativos, deu aí um total de 9 pontos. Porque a gente achou que tem mais pontos positivos do que negativos do anime. É um anime muito bem feito, o cenário do anime é muito bem feito e tal. Agora vamos para a trilha sonora do anime também, dar uma nota para ele. A trilha sonora do anime nada mais nada menos também que 9,40. É 10. Errei. É 10. É 10. Porque é foda. A trilha sonora do anime é muito bem feita e muito bem colocada, cara. Vamos dizer assim que ela sabe ser triste quando precisa e sabe agitar quando precisa também. A única coisa que eu não curti na trilha sonora do anime foi a primeira introdução, a primeira abertura do anime. Eu não curti, foi bem paradinha. Mas... eu não lembro. Não, ela foi bem paradinha. Na minha opinião, se vocês gostaram, beleza. Mas mesmo assim não deixa de ser 10, porque o anime merece. E não deixe de comentar, a opinião de vocês é importante pra nós. Lógico, muito. Tudo que vocês discordarem que a gente falou aqui, galera, por favor, comentem aí embaixo, que a gente tem o maior prazer de ler e entender o porquê que vocês acham diferente. Talvez a gente até mude o nosso ponto de vista também por causa de algum comentário que vocês coloquem. Lógico. Ou não.
Ou não. A gente simplesmente pode ler e respeitar, mas não aceitar como realidade nossa, entendeu? Mas a mesma coisa a gente quer que vocês façam, a gente quer que vocês entendam isso, que vocês peguem, vamos dizer assim, levem pro lado da informação e não nos critique tanto. Comenta, pode criticar, tudo construtivo. Exatamente, crítica construtiva, por favor. Então, juntando todos esses tópicos, todas essas notas, a gente fez uma nota geral. O Renato vai falar a nota geral aqui, que é 9.45. A gente somou tudo, dividiu pela quantidade de tópicos que a gente tinha, ou seja, é um anime que vale muito a pena assistir. Exatamente, ele não vale a pena, ele vale muito a pena a ser assistido, pela trilha sonora, pelos personagens que são muito feras, pelo assistindo esse anime você não perde tempo, você ganha criatividade. Cara, é muito fera, muito bom anime mesmo. Então galera, é isso. Se vocês gostaram, já sabe, o like, comenta, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se você não é inscrito. Inscreva-se. Compartilha no Facebook, no Twitter se puder, eu não sei. No Instagram. Se puder também no Instagram. Qualquer rede social que você tiver, você compartilha. Se você estiver gostando do novo estilo de vídeo, você clica em não gostei também, comenta se você gostou, se você não gostou, se você quer que mude alguma coisa, se você quer que acrescente alguma coisa, se você quer que retire algum brinde pra gente também, um presente pra gente usar no cenário aqui, pode mandar. Pode mandar, a gente aceita. Aceitamos tudo. Então galera, valeu, muito obrigado por mais essa presença de vocês aí. E que continuem ajudando a gente a crescer cada vez mais. Lembrando que Guilda Otaku não é só eu e o Renato, somos todos nós. Somos todos nós membros do canal. Tanto eu e o Renato que estamos aqui na câmera falando pra vocês, e vocês aí do outro lado assistindo, nossos inscritos. E esperamos que nas costas já. Esperamos que todos vocês tragam cada vez mais inscritos pro canal. Valeu, falou e até galera. Falou, até a próxima. Até a próxima.